Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez. Eu me chamo David, sou professor de desenho, David Barreto, e estamos no primeiro exercício, exercício 1 da aula 21, que já entramos na terceira etapa da perspectiva, aprendendo a desenhar do zero. Esse é o fundamento da perspectiva artística. Estou trabalhando com vocês toda a construção, todo o entendimento básico, que é o básico do básico do básico, que é o mais importante no final. Vocês vão perceber isso. A gente está na terceira etapa, que é a etapa da projeção de sombra no objeto, né? Na aula 21, que foi ao vídeo passado, eu mostrei a vocês, como a gente vai trabalhar as duas possibilidades. Mostrei esse diedrozinho aqui que eu fiz, que eu trabalhei com, coloquei o cubo aqui assim, tentei mostrar um pouquinho o que acontecia com a sombra. Claro que aqui você tem uma sombra de uma luz artificial, mas já é alguma coisa para a gente entender o que vai acontecer quando essa sombra começar a subir. É só para ter um exemplo, Na aula passada eu mostrei melhor isso aí, eu vou mostrar ao longo das aulas, dos exercícios, vou mostrar melhor. Hoje a gente quer trabalhar mais uma vez com a luz natural, Na aula passada ficou assim meio duvidoso, eu sempre tenho dúvida com isso. O problema, galera, é o seguinte, eu nunca tive alguém para me explicar sobre isso aqui. Na verdade, sobre nada disso aqui, apesar de que tem professores e autores muito bons que ensinam a perspectiva, trabalham com a volumetria dos sólidos, trabalha bem. Eu nunca vi assim tão completo. O que eu tenho é dos livros que eu estudei sozinho, e sempre tive muita dúvida em alguns pontos. Alguns pontos não, eu consegui, tentando, me esforçando, eu realmente consegui desenrolar algumas coisas, e quando eu desenrolo, quando eu consigo realmente entender, quando não tem mais dúvida, eu fico muito feliz, porque aí eu começo realmente a representar de maneira correta. Eu tenho certeza que eu estou fazendo da maneira correta. A luz do sol, como eu falei, na aula passada, a luz do sol, ela é um pouco assim, você fica na dúvida porque você não tem uma certeza, uma exatidão. Mas claro que você estudando e desenhando, você acaba chegando próximo. Para mim, chegando próximo já é o suficiente. Então, eu vou trabalhar aqui com mais cuidado o que seria essa representação da luz, Eu vou fazer aqui uma linha do nível do olhar, e o que seria essa representação da sombra em um objeto como esse aqui, como um cubo, um paralelogramo, Eu posso ampliar um pouquinho ele e fazer como se fosse um paralelogramo, Chama. E vou tentar representar o que acontece aqui, trabalhando com luz natural. Pra ver se a gente tira mais as nossas dúvidas, Eu vou pensando ao longo do tempo, eu vou pensando em algumas coisas e eu meio que eu deduzo, Mas não quer dizer que eu esteja totalmente correto, O ser humano é falho, a gente errar é humano, é um fato isso. Então, se eu tiver errado também, não tem problema. Se alguém souber e ver que tem um erro, pode me notificar aí que eu digo, alguém me esclareceu. Perfeito, agora nós temos a solução. Mas, assim, eu vou tentando. A gente pode usar isso como uma base, um direcionamento, Uma maneira próxima do que seria o natural, mas, podemos chegar lá no natural. Porque a luz do sol é chata demais, ela não tem um ponto exato. Então é assim, o primeiro detalhe é que nos livros que eu estudei, o autor ele trabalha com um ponto, que é o ponto de fuga. Ele diz assim, na linha do nível do olhar, imaginando aqui uma seta para cima, uma seta para baixo, você tem de onde saem os raios do sol e de onde sai o ponto de fuga da sombra, O ponto de fuga de luz, que vem dos raios do sol, tá lá em cima, e o ponto de fuga da sombra. Isso, claro, quando a sombra é uma sombra contra a luz, que quer dizer o quê? Que eu até falei sobre isso na aula passada, Nós temos aqui um tipo de iluminação frontal, vou botar aqui, iluminação frontal, vou trabalhar as duas hoje com vocês, e iluminação a contraluz, ok? O que seria isso? Bom, a iluminação frontal é quando você tem o objeto, ele trabalha com a luz, é como se a luz você estivesse próximo ao ponto de luz, o objeto está à sua frente e a sombra está atrás, Então você tem uma iluminação frontal.
A iluminação a contraluz seria o contrário, né? Você tem o sol atrás do objeto e aqui na frente você tem uma sombra, né? A sombra é projetada à frente. Esses ângulos são diversos. Normalmente, quando eu vejo nos livros, eu vejo a representação de várias peças, e aí ele trabalha com o mesmo ponto. Só que eu também entendo que o Sol é um astro que ele é realmente muito, assim, a proporcionalidade dele comparado à Terra é enorme. Então, já de primeira você, claro que os raios do Sol, aqui eu acho que está até pequeno, assim, consideravelmente até pequeno. Os raios do Sol eles se propagam em sentido radial, claro. O astro é uma forma esférica, né? Não perfeita, mas é uma forma circular esférica. Mas a distância e a proporcionalidade dele, do Sol com a Terra, é tão absurda que esses raios, ó, eles perdem a ideia de que ele se propaga em sentido radial, diferente de você ter um ponto de luz, um spot de lâmpada, e desse spot de lâmpada você botar próximo a ele uma peça. Você tem um objeto aqui, então você sabe que você tem a direção aqui, você sabe que os raios estão realmente abrindo proporcionalmente diferente. Isso para isso aqui. Imagine que isso aqui é o planeta Terra e aqui dentro tem todos os continentes, os oceanos e todos os pedaços de terra, e nós somos um pequeno, ínfimo pedaço dentro disso aqui, e um objeto é menor ainda. Vocês estão entendendo a dimensionalidade disso aqui, a dimensão e a proporcionalidade disso aqui? Então, eu posso dizer que na luz do Sol, nessa luz aqui natural, os raios podem se propagar, a sombra é representada com raios em paralelo, certo? A luz é propagada em sentido em paralelo. Não tem distorção. Só que, quando eu estudei, eles dizem o seguinte, vou fazer um exemplo aqui, vou começar. Primeiro exemplo aqui. Eles dizem que o objeto que você representa, né, tá aqui tá o nível do olhar ali, aqui tem um objeto, estou representando ele sem toda aquela estrutura de fazer as linhas auxiliares, mas eu sei o que acontece, né? Eu estou fazendo aqui com a certeza do que acontece. Por quê? Porque passamos por todas aquelas primeiras aulas, né? Da aula 1, nessa playlist minha tá todas as aulas de perspectiva, para conhecer a perspectiva artística, né? O desenho do zero. Da aula 1 à aula, se não me engano, 15, número 15, tudo isso aqui foi explicado. Então, se você não viu, volta lá para ver, para entender. Que é aquela parte inicial de construção. Então, o que acontece? No livro, ele diz o seguinte, nos livros que eu li, alguns, eles trabalham com várias peças e pessoas ao redor de uma única linha do nível do olhar. É aí que eu me bato. É aí que eu fico com dúvida. Mas eu posso usar também uma teoria minha aqui. Eu posso fazer ele faz o seguinte, ele diz que essas linhas aqui do objeto, né, do ponto de ponto de fuga das sombras, né? Que é o que dá a direção da sombra. Aqui, que ele tanto pode estar indo aqui para frente ou indo em profundidade, ou vindo em proximidade ou indo em profundidade, né? Vou fazer com os 4 pontos, que nem eu fiz com aquela meu cubo na aula passada, no desenho passado, na aula passada, na peça com a luz artificial. É a mesma coisa. Eu ligo o ponto a todos esses pontos. Só que eu fico em dúvida é o seguinte, quando você faz isso daqui, você já está dando uma distorção. Tudo bem que o plano ele está distorcido, o plano ele está em perspectiva, e aí eu tenho que determinar se eu quero uma luz, essa linha daqui, ó, ela pode se prolongar caso eu precise. Essa linha aqui que está o ponto do Sol, né, onde estão esses pontos, eu posso prolongar ela caso precise. Por quê? Se eu quiser uma contraluz, se eu quiser uma iluminação a contraluz quando o Sol está atrás, aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou determinar em que ponto do Sol ele está aqui. Qual ponto do Sol ele está? Imaginando nessa linha daqui, ó, nessa linha de origem do Sol, no nível do olhar, ó, no plano de Terra aqui, ó, linha do nível do olhar, LN, ó, linha do nível do olhar. Deixa eu escrever, né? Linha do nível do olhar. Oi? Pronto, isso aqui. Linha do nível do olhar. Então,
nessa linha e nesta linha aqui de nível do sol, se eu quero uma luz vindo a contra, né, tipo a peça contra a luz, ou seja, o sol está atrás, o sol está na frente, o objeto e a sombra está aqui atrás, eu vou determinar uma direção. Tipo assim, a primeira direção que eu determinar, o primeiro raio que eu fizer, todos os outros serão em paralelo. Por exemplo, eu fiz esse raio aqui, pronto. Todos os outros devem ser em paralelo a esse. Ó. Não há uma diferença. Eu vou tentar fazer essa linha paralela a essa. Não há diferença. Que é o diferente quando a gente trabalha com a luz artificial. Olha aqui. Sempre ali em paralelo. Só que aí entra um detalhe. É por isso que eu fico na dúvida. Porque há uma distorção muito grande na representação da figura. Olha aqui o que aconteceu. Vamos lá. Esse ponto daqui, né, por se tratar do primeiro aqui, é esse aqui. Esse aqui seria, sei lá, aresta A. Aqui eu tenho uma linha, A, duas linhas. Olha o A3 linha onde caiu aqui. Beleza. Ok, beleza. Vamos para a aresta B, essa daqui da minha frente. Aqui eu tenho B linha, aqui eu tenho B duas linhas, e eu vou achar, ó, B três linhas. Olha o que acontece aqui, ó. Na maioria das vezes há uma falha na representação. Porque desse jeito aqui, o cubo ele não vai ficar assim, de uma maneira corretamente representado. Pelo menos a minha visão é como se houvesse um erro, uma falha. Que nem na aula passada a gente viu. Então, assim, tem uma outra possibilidade, que é e outra coisa, quando você tem vários, é por isso que eu me atrapalho. Quando tem vários objetos em uma única imagem, nas informações que eu tive, sempre o ponto de fuga é um só. Ponto de fuga de sombra, ponto de fuga do sol, e aí você tem as outras peças. Só que o que acontece? O sol, ele é muito maior do que isso, então eu não consigo, de onde eu estiver, eu não consigo ver essa mudança, diferente se fosse uma luz artificial. De uma luz artificial, eu tenho a certeza do ponto de luz, de iluminação do objeto, de onde ele se encontra. Então, eu sei que pode acontecer isso e de ter, tipo, vamos imaginar uma sala, tipo uma sala aqui, com essa peça daqui, para ver se eu consigo representar melhor o que eu estou dizendo. Você tem uma peça aqui, outra peça do outro lado, e você sabe que a luz ela vai girando, tipo, é porque eu não tô, deixa eu ver se eu consigo colocar essa minha luz aqui do jeito que eu quero, pronto. A luz ela é mais ou menos no centro, mas eu não vou conseguir fazer, peraí. Assim é melhor. Talvez estoure, mas vamos lá. Aqui, eu tenho uma luz caindo para um lado e quero uma luz caindo para o outro lado. Ó, veja que aqui já tem uma diferença, ó. Essa luz tem uma direção para esse lado direito e essa luz já tem uma direção mais para baixo aqui, ó. Ela não tá correndo para o outro lado. Se eu chegar lá para cá, ela começa a vir. Vocês estão percebendo que ela tá andando? É que minha mão tá atrapalhando um pouquinho, mas vamos lá, ó. Por que isso acontece? Porque o foco de luz ele está muito próximo. Vocês estão entendendo? A luz ela tá andando. Essa tá pro lado direito, essa tá pro lado esquerdo. Quando você faz com o sol, eu fico confuso, porque isso não pode funcionar. Então, eu deduzi algumas coisas. Uma das coisas que eu deduzi é o seguinte, que esse ponto daqui, quando você vai representar muitas peças, né, você tem o sol está numa área aberta. Aí você tem as figuras, né? Tem outra figura aqui, outra forma cúbica aqui, fazer essa um pouco menor, termos de altura. E aí, o que eu entendia, sempre entendia, e eu acredito estar, que é uma confusão, é que o ponto de fuga da sombra é sempre o mesmo. Mas aí o que acontece? A forma se torna radial. Os efeitos de luz se tornam radial. Aí ele começa a trabalhar as linhas, ó, as linhas também em sentido radial. E isso não funciona. Então, na minha mente, o que eu acho que ali é um erro gráfico no livro, que eu estava aprendendo, e que o correto seria o seguinte: se eu tenho esse ponto de luz, essa direção, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui. Eu tenho que pegar essa direção, esse direcionamento e trabalhar ele aqui. Aí eu fui para um outro entendimento, meu mesmo, normal, que é o seguinte: quando eu faço isso daqui com a luz do sol, não está funcionando, até porque eu sinto essa falha aqui. Então, eu pensando ao longo do tempo, exercitando, né, é assim, eu tirei a dúvida e pronto, eu tirei a dúvida do que eu achei que seria o correto e não exercitei muito. É por isso que eu digo que eu não tenho muito domínio, quando eu falei até na aula passada, no vídeo passado, não tenho muito domínio com a luz natural, tenho muito mais domínio com a luz artificial, porque a luz artificial está aqui,
é palpável o movimento que eu posso fazer com ela. Né? Eu consigo direcionar, então eu estudo com mais facilidade. Na luz natural, eu fiz um processo e depois dele eu parei, que é o seguinte. Depois que eu determino uma direção, aí eu vou fazer aqui. Ó. Novamente, vamos fazer de conta que eu não fiz isso aqui. Aqui é um outro plano aberto, e eu tenho esse ponto, a mesma coisa aqui, eu tenho um ponto de origem de luz na linha do nível do olhar, né? Tem uma linha que vai representar de onde vai sair a direção dos raios do sol, né? E do feixe de luz. Beleza. Quando eu ligo aqui para o objeto, eu não faço mais uma conexão com as laterais, porque o que vai acontecer, sempre vai acontecer aquele movimento radial abrindo. O que é que eu faço? Eu acho o centro da figura, sempre vou achar o centro da figura, ligar este ponto de sombra ao centro e pensar o seguinte, toda projeção de sombra vai ser também paralelo a essa linha. Aqui, ó, projeção de sombra, todas as linhas que eu fizer aqui serão em paralelo a essa linha. Ou mais em paralelo a essa linha. Eu posso usar o paralelo mesmo a essa linha, porque eu vou ter uma distorção. Não achem que não tem, mas tem uma distorção. E as linhas do sol aqui que eu vou determinar, ó, tipo, quanto mais baixo eu colocar, porque aqui é uma iluminação a contraluz, o sol está atrás, o objeto e a luz vem aqui para frente. Quanto mais baixo eu colocar o ponto do sol, mais longa vai ficar essa sombra, né? Então eu vou tentar fazer para que a gente veja aqui no papel ainda. Então eu vou determinar essa direção. Como se algum ponto lá em cima, juntando a esse nível, eu vou ter essa direção de raio do sol. Então eu vou ter esse ponto aqui, com a mesma direção, né? Tentar imaginar, ó, o mesmo ângulo. Aí eu vou ter esse ponto. Agora vai ficar melhor. Agora a representação, olha como vai, olha a diferença. Esse daqui também, com a mesma direção. É porque no meu desenho não está tão bonito. Mas é isso. Essa linha aqui, ela deveria estar, né? Não sei se é meu raio, porque está muito junto. É por isso que eu fico confuso. Eu sempre fico confuso com a representação com a luz do sol. Sempre fico. É uma coisa assim, é fantástico, né? Mas vamos tentar aqui nessa peça para ver o que acontece. Eu vou chegar para o lado. Eu vou imaginar que estão no mesmo plano. Está tudo no mesmo plano, numa mesma área aberta. Eu vou pegar essa mesma direção. Era para deixar a direção mais inclinada, ficaria mais fácil. Porque quando está de frente assim, ó, o cálculo é péssimo. É péssimo. Deixa eu fazer de novo. Prefiro. Espera aí. Só um momento. Vou fazer mais uma vez os dois no mesmo ângulo, no mesmo nível. Porém, peraí, vamos lá. Vou trabalhar o ângulo diferente, tipo um ângulo mais pro lado, né? Vou trabalhar a peça aqui. Um paralelogramo. Fazer um outro. Estão todos no mesmo plano. É uma representação de uma área externa com figuras. Ó, tem esse aqui. Trabalhar um outro aqui. Pensando na perspectiva, né, que eu estou representando. Os dois aqui foram representações com dois pontos de fuga. A face inferior se torna um pouco mais aberta que a face superior, né? Eu tenho que pensar nisso. Quem fez as aulas, né? Todas as primeiras, quem assistiu os vídeos aí, treinou, com certeza está por dentro disso aqui. Então vamos lá, vou trabalhar o ponto mais distante, né? Fora desse centro da peça, para ficar mais fácil o entendimento. Então essa aqui vai ser a linha de representação para tanto o ponto de fuga da sombra e o ponto de fuga da luz, né? Que seria a linha que vai representar a direção da sombra e, quer dizer, esse é um primeiro ponto, é por isso que eu fico na dúvida, por isso que eu fico complicado. Então, vamos lá, eu vou achar o centro, essa foi uma teoria minha, né? O centro, e aí eu vou ligar o ponto de fuga da sombra para ele, e todas as linhas embaixo vão ser quase que em paralelo a ele, independente aqui, ó. Claro que indo para o fundo você tem uma tendência realmente a fechar essas linhas. Você tem uma tendência a fechar porque estão em perspectiva, não é isso? Só que quando você coloca isso de lado fica melhor representado. Quando você coloca de frente é mais complicado.
Mas aqui, eu colocando de lado, eu quero trabalhar em paralelo. Sem usar o ponto de fuga, trabalha paralelo. Aqui também paralelo. Veja, estou usando o ponto de fuga somente para representar a direção da sombra. Pronto. E vou determinar que o ângulo seria esse daqui. Um exemplo, seria esse daqui. Para mim tá bom esse ângulo, né? Imaginando que lá em cima tem a direção do Sol. Está a um ponto que está ficando mais baixo, né? Quer dizer, tá em um nível de ângulo aí mais baixo e você tem essa projeção de sombra aqui. Eu tenho esse ponto aqui e este outro ponto fazer em paralelo também. Eu vou tentar fazer a linha em paralelo. Veja. E para mim a representação fica mais confortável. Nesse caso aqui que só pegou em duas arestas, as outras duas estão para dentro. Essa aqui está dentro, eu não vou ver. Eu fiz uma paralela aqui, ela está do lado de dentro. Eu não vejo ela está aqui dentro. Então essa sombra daqui, que até coincidiu aqui, né? Desse daqui seria aqui dentro. E esse outro daqui, vamos supor que esse esteja um pouco para fora, né? Eu vou abrir um pouquinho aqui, só para a gente tentar imaginar que saiu aqui do ponto. Vamos colocar ele aqui, essa aresta. Vamos fazer de conta que na minha representação, na forma cúbica que ele abre um pouquinho. Uma linha em paralelo, sempre em paralelo. Pronto, paralelo também. Quer dizer, eu usei o ponto de fuga de sombra para fazer somente o centro, a direção da sombra. E aqui eu vou trabalhar também com a linha em paralelo à luz, o ponto de fuga de luz, né? E aí eu tenho esse ponto. Olhe como a sensação de acerto é maior quando eu faço assim. Porque eu sei que a projeção de sombra, claro que tem uma distorção aqui, porque está no plano, mas percebam que a representação parece mais correta, sabendo que a luz do Sol é uma luz, é uma luz muito, assim, tipo, a dimensão muito além do que seria uma representação com a luz artificial. Não, tanto em termos de distância quanto em termos de proporcionalidade com o objeto. É imenso, é colossal a dimensão. Então você não consegue representar aqui, senão em linhas em paralelo, tanto para mim na sombra quanto para a representação dos feixes de luz. Claro que, se você. Aí vamos lá, vamos supor que eu queira usar a contraluz aqui. Vamos supor que a luz agora é outra. Né? Ah, sim, vamos lá, para esse objeto aqui. Eu faria a mesma coisa. Eu vou usar, aí só que eu tenho que determinar quem é o ponto de sombra. Quer dizer, quase que eu ia esquecer, né, fazer isso. Aqui é o seguinte, esse esquema eu quero fazer com que várias peças estejam no mesmo ambiente, iluminados pela luz do Sol. Se eu determinei aqui já a linha, que é a linha auxiliar, né, de luz do Sol, que esse eixo aqui do Sol, que determina o ponto de fuga da luz e o ponto de fuga da sombra, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou usar esse entendimento e vou arrastar ele tanto para um lado quanto para o outro a partir do primeiro que eu determinei. Se eu determinei que é essa inclinação, eu vou vir aqui, ó, a inclinação é essa. É como se eu fizesse o seguinte, eu andasse com essa peça daqui, para um outro ponto agora, vocês estão entendendo? É como se eu pegasse, ficou até um pouco tortinho, né? Talvez a inclinação fosse essa aqui. Só um pouquinho, perdão. Seria isso aí. Então o que eu estou fazendo aqui? É como se eu pegasse esse eixo aqui, transportasse ele para o outro ponto, na linha do nível do olhar, e a partir dele eu fizesse a mesma coisa. Só que aí eu vou trabalhar a direção da sombra com esse entendimento, e os feixes do Sol são o mesmo, eu não posso mudar, porque eu tenho que levar em consideração que o Sol realmente é uma peça muito grande, né? Então vamos lá, a mesma inclinação, não há distorção, é a mesma inclinação, linhas em paralelo. Porque quando você representa assim no papel, a figura já está distorcida. Aqui ficou
coincidir esses dois pontos, mas não deveria coincidir não. Deveria ser, esse aqui tá mais em cima, levemente mais em cima esse aqui. Já que essa peça tá subindo aqui, esse aqui também tá andando, então levemente mais para cima. Besteira, sutil. Pronto. Aí o que eu faço aqui agora? Vou pegar essa mesma inclinação dos raios do Sol e vou trabalhar aqui, essa mesma inclinação aqui. É bom fazer isso com o esquadro, né? Só que aqui eu vou no olho, mas olha aí, esse daqui é com este, né? Vou pensar sempre nisso, ó. Aresta A, aresta B, aresta C, aresta B. A, uma linha, A, duas linhas, A, três linhas, ok? D, esse D aqui atrás, ó. Então tem D uma linha, D duas linhas, ele está em cima. Então eu vou fazer o mesmo raio na mesma direção, Quando ele tocar em cima, olha aqui, em cima, eu já tenho o ponto D3. Então D3 linha. Vamos lá aqui, o B, tem o B uma linha, B duas linhas e o B três linhas vai ser nesse daqui. O C eu nem fiz, né? Porque vai ficar do lado de dentro. Mas eu posso fazer também, para não ter dúvida. Pronto, aqui. E o D, o C aqui, vou fazer a paralela. A paralela aqui embaixo. Então, C uma linha, C duas linhas. E aí juntar esse daqui com o de baixo. Uma linha paralela do feixe de luz. Eu tenho ele aqui, ó. Veja como, para mim, fica mais correto. E olhe que isso aqui eu não vi no livro, nos livros, né? Isso aqui, tipo assim, foi pensando pelo que o livro me disse. O livro me fala uma coisa, às vezes depois ele não age. Ele fala que a linha da luz do Sol sempre vai estar em sentido paralelo por conta da dimensão do Sol comparado com a Terra, né? Sol e Terra, nosso planeta. Mas, porque aí, ó, você não percebe o sentido radial. É tão distante e tão menor proporcionalmente que os raios iluminam por completo a metade. A metade está iluminada. Então você não tem aquela distorção que acontece com a luz natural. Então aqui seria toda essa área aqui vai estar bem escura aqui dentro. Eu marquei esse aqui só para marcar, mas a sombra está vindo aqui de fora. Esse aqui como está por fora, está do lado de fora, então tudo aqui fica iluminado. Tudo fica representado pela sombra, né? Que é, se eu ligar esses pontos aqui, ó, eu tenho toda a representação desse paralelogramo aqui no chão. Eu tenho essa face lateral, essa daqui, tenho essa face superior, que é essa daqui, aqui representada, tenho essa face daqui, ó, entre esse A e o D, esse D aqui, até embaixo aqui, ó, eu tenho essa face aqui, que está na nossa frente. Lá atrás, entre o D e o C aqui, é o C, é esse aqui, o C, C3 linha, que é o B. Entre o C e o D, ó, lá atrás, no direto, até lá embaixo, ó, aí eu tenho essa representação dessa face, e entre o D e o A aqui, eu tenho a representação dessa face lateral. Tá claro isso aí? Isso aqui seria a iluminação por luz natural. Beleza? Então, assim, e esse aqui foi a contraluz, né? A luz está do outro lado, você tem o nível do olhar, né? O plano de terra, você tem a peça aqui, e a iluminação estando à contraluz. É quando você tem a peça na frente, o sol atrás. O outro tipo de iluminação, fazer, né, a mesma coisa, seria a luz frontal, iluminação frontal. Vou fazer aqui, mesma coisa aqui. Trabalhar linha de terra. Vou representar aqui uma paralela, um cubo. Essa abertura mesmo aqui não está nada bonita. Cadê o ensinamento? Aqui, ó. Por quê? Porque esse pedaço tem que estar menor do que esse daqui, por conta da perspectiva. A mesma coisa do outro lado, né?
esse pedaço ele tem que estar um pouco menor do que esse aqui, por conta da perspectiva. Tem que abrir um pouquinho mais aqui. Tanto para cá quanto para cá. Melhorou. Melhorou um pouquinho. É a mesma coisa, esse pedaço tem que ser um pouco maior que esse. E este aqui também um pouco maior do que esse. Tem uma aresta de trás. E vou determinar, né, vou fazer aqui a linha, o eixo de representação da sombra e da luz do sol. Né? Então vamos lá. Luz natural. Tenho aqui o ponto de fuga da luz, vai estar para cima, só que nesse caso eu vou colocar para baixo. Eu uso esse mesmo eixo como um eixo para representar os raios. Só que os raios não saem em paralelo. Esse é o problema, entendeu? É que no livro ele mostra os raios saindo de um único ponto. Só que eu não consigo, eu fico com dúvida. Digo, poxa, se aqui o Sol... Porque se eu já entendo que o Sol ele é bem maior do que o planeta Terra, por que os feixes vão sair de um ponto para abrir? Por isso que eu uso o ponto para determinar somente a direção da sombra. Eu vou fazer isso aqui, ó, ponto de fuga da sombra. Né? Eu vou usar ele para determinar a direção. A direção é o quê? Vou achar o centro aqui, ó. Vou ligar esse ponto aqui ao centro. Pronto, eu já sei que a direção da sombra vai seguir essa direção aqui, esse espaço. Vai seguir essa direção. Então eu vou trabalhar todas as linhas aqui. Todas as linhas eu vou trabalhar em paralelo. Aqui, ó, todas em paralelo. Vou imaginar aqui linha em paralelo. Esse ponto aqui. Desse daqui. Aqui. Nesse caso aqui, eu até sinto um pouco de incômodo quando eu trabalho com paralelo. É por isso que eu sempre fico com dúvida, mas eu vou fazer. Vou tentar fazer. Eu espero ajudar ao invés de estar atrapalhando vocês. Eu espero que eu esteja ajudando. Né? Mas olha aí, ó. O que acontece? A sombra vai ser projetada aqui. Às vezes você fica um pouco confuso, mas é o que acontece. Vamos lá, o ponto de fuga agora é uma luz frontal. Eu tenho uma luz frontal. Então o que acontece? O Sol tem algum ponto aqui na frente, do lado de cá. Para eu fazer isso aqui, eu tenho que determinar um ponto de fuga de luz agora aqui. O ponto de fuga ele vai sair de cima, vai vir para baixo. Ponto de fuga da luz. Só que aí o que acontece? Ele explica que quando a luz a contraluz, né, ele diz que todos os raios de luz são paralelos. Aí quando chega nesse daqui, ele trabalha com ponto de fuga, porque mesmo em paralelo, o que é que ele diz? Ele diz que mesmo em paralelo, a distância da sombra, né, ela é obrigada a entrar, quando ela está indo para o fundo, ela é obrigada a entrar na lei da perspectiva. Só que eu não acredito nisso. Porque, mais uma vez, eu volto para aquela ideia, né, aquele ponto inicial, fundamental, que o Sol é muito maior que a Terra, então os feixes sempre vão estar em paralelo. Eu sempre vou imaginar como paralelo. É por isso que eu fico com dúvida. Então o que acontece? Ó, ele dá também uma direção para você fazer. Quer dizer, normalmente nos livros, a gente trabalha assim, a gente liga todos os pontos, ligamos todos os pontos aqui de cima para esse ponto de fuga de luz. E com isso você determina onde ele tocar embaixo, você determina a projeção da sombra. Tipo, vamos lá. A, B, as arestas, né? C e D. Então, a linha, esse aqui, com esse A aqui, duas linhas, eu tenho esse A, três linhas. Ok. Aqui. B. Se B é uma linha com B duas linhas, eu tenho B, aqui, B, três linhas. Ok. O D, eu tenho esse D aqui, D uma linha, D duas linhas. Eu vou achar esse D aqui, D três linhas. Vou ligar logo o B ao A. Aqui, ó. Que é pontilhado. E o C, eu tenho esse C com esse aqui, ó. Funciona? Funciona, mas eu não acho que seria o correto, já que se eu sei que a projeção de sombra, então isso aqui é tudo sombra, aqui atrás, ó, por mais que eu não veja, isso aqui é sombra, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E são as representações de todos os quadrados, as representações de todos os quadrados aqui embaixo.
Então, assim, eu não acredito, eu não acho que seria o correto. Então, eu trabalho também aqui. Eu penso na possibilidade de você fazer uma única linha. Eu vou fazer aqui, vou repetir aqui. De você fazer uma única linha, uma única linha principal, né? Tipo assim, você imaginar na linha eixo aqui, você determinar uma linha principal. E dessa linha principal, você fazer as representações dos raios, dos feixes, né? E é o seguinte, eu fazer um quadrado aqui, quadrado não, cubo aqui. Luz natural é fogo. Porque você fica com dúvida, é por isso que eu gosto de deixar tudo o mais claro possível. Eu tento tirar todas as minhas dúvidas para que tudo fique claro e eu não tenha. Se você não tem dúvida, você resolve o problema. E aí tudo vai ficando mais fácil, né? Vamos lá, fazer a mesma coisa. Eu tenho um ponto de fuga de sombra, só que eu não posso usar esse aqui para cá, porque já mudou, já ficou radial. Então eu pego essa direção que eu já determinei, essa daqui, que é a direção para fazer nesse mesmo ambiente todas as peças, e eu trago ela para aqui. Eu imagino que eu trouxe para o centro. Cadê o centro? Aqui, para o centro do objeto. Eu imagino que eu trouxe essa direção. Olha aqui a direção. Eu imagino a mesma direção. A inclinação aqui. Pronto. Agora eu tenho aqui, ó. Seria como se eu estivesse andando com essa peça até este ponto. E farei assim com qualquer figura que eu colocar aqui. Em um ângulo aberto, em uma área aberta, qualquer peça que estiver posicionada, né, recebendo a luz natural, ela terá sempre uma mesma inclinação. Então, era o meu pensamento. É o meu pensamento, né? Até então é o meu pensamento. É assim que eu faço. Olha aqui. Eu tenho essa linha, todas em paralelo, né? Tenho essa daqui. Tenho essa daqui de cima. Essa daqui de dentro. Tentando fazer todas em paralelo. Pronto, então o que acontece? Vou fazer aqui a mesma coisa, vou descer a direção da linha, trazer esse ponto, né, na mesma medida também, tudo na mesma medida, e vou trabalhar aqui. Só que aqui nesse caso agora, o que eu faço? Eu não trabalho fico a mesma direção, ou quase, né, ou distante do outro, quase distante. Deixa eu olhar aqui a distância. Não, a mesma coisa, tá bom, na mesma direção. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu trabalho aqui, esse ponto aqui, o ponto de fuga da luz, eu trabalho ele com um único ponto aqui, que é essa linha daqui. Ó. Eu tenho que pensar só nessa linha aqui. Ó. Eu vou determinar a direção a partir dela. Então, o que eu faço? Eu posso pegar, ligar isso aqui ao centro do objeto também. Olha aqui, é uma possibilidade. E trabalhar as linhas em paralelo, todas as linhas em paralelo a ela. Eu liguei aqui ao centro do objeto. Centro do objeto aqui no chão. Pronto. Tudo que eu fizer de linha aqui, passando aqui por cima agora, vai ter que estar em paralelo. Todos os raios vão ter que estar paralelo a essa linha. Ou seja, esse raio daqui está paralelo a essa linha. Esse daqui vai estar em paralelo a essa linha. Porque tudo tem que ser em paralelo, não é isso? Essa é a ideia. A ideia é que o Sol ele trabalha sempre com linhas em paralelo. Ó, esse daqui de trás também em paralelo. Sempre em paralelo. Esse aqui também em paralelo. Vocês perceberam? Eu usei o eixo da base, que é o centro do objeto, tanto para o ponto de fuga de sombra no objeto, tanto para o ponto de fuga de luz no objeto. Que é o mesmo, só tem esse detalhe, né, de andar com esse eixo, porque todas as peças estão ajustadas a um único tipo de luz, que é a natural. Isso também só acontece na natural, só faço isso aqui. E aí vamos lá, aresta A, aresta B, aresta C e aresta D. A linha com duas linhas, eu vou ter o quê? Esse aqui com esse, um ponto. B linha, que é o de dentro aqui, esse de dentro. B linha com B duas linhas, eu vou ter esse ponto aqui dentro. C linha, que é esse daqui de fora, né? É o de fora? É o de fora. C linha com C duas linhas, eu vou ter esse ponto aqui. E o D, que é esse de dentro, com esse outro aqui, eu vou ter esse ponto aqui. E terei essa representação aqui, ó. Então, eu posso trabalhar dessas duas maneiras. Aqui, na verdade, eu posso ligar esse ponto, ligar, mas a sombra mesmo é para o que está para fora, que é o máximo aqui, ó. Esse de fora com esse daqui,
com a peça aqui em direção ao D, né? O C. Cadê o C? Em direção ao C. Esse aqui e descendo aqui atrás. Percebam que há uma mudança. Há uma leve mudança, né? Tem uma mudançazinha, há uma distorção aqui. Mas eu confio mais nessa possibilidade que eu acredito que eu imaginei que seja, porque desde o início do estudo, o próprio autor, né, dos autores que eu li, todos falam sobre isso. Não foram muitos, mas uns 3 que dizem que a luz do Sol é a luz absoluta. E a gente sabe que é. A luz do Sol é absoluta, ela é muito maior em termos de proporção, né, da Terra e de todos os objetos que estão aqui. Então, esse seria o entendimento. Beleza? Esse vai ser o exercício desse exercício 1, da representação da sombra. E já vem mais aí. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Eu agradeço muito. Obrigado, galera. Cheiro, um beijo para todos e até a próxima.